meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Estudamos a história para perceber situações, erros ou acertos que ocorreram no passado para repeti-los ou não num tempo presente. O estudo desse momento, esse capítulo que nós estaremos estudando da história da igreja, de maneira alguma eu quero que vocês entendam como uma exposição partidária ou até mesmo algo de viés político. Não estamos querendo focar nisso. Cada um acredita e expõe o seu posicionamento político da maneira que o quer, cada um tem a sua forma de pensar. O nosso momento aqui, o nosso objetivo aqui é simplesmente tratar sobre a história da igreja e como ela aconteceu e os problemas que decorreram da mistura de igreja e Estado. Tá ok? Vamos lá. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Na aula passada nós vimos que Constantino assume o Império Romano e logo após a sua visão, a sua experiência com Deus, aquela frase que o Senhor teria dito para ele, por esse sinal vencerás, ele pede para que os seus soldados pintem uma cruz no escudo e eles vão para a batalha e conquistam Roma. Constantino se simpatiza com os cristãos. E o cristianismo que, depois de tanto tempo perseguido, o cristianismo passa agora a ser uma religião legalizada. O culto não é mais ilegal. Constantino coloca decretos que vão favorecer esses cristãos em todos os seus aspectos, tanto sociais quanto religiosos. E tem um detalhe, os cristãos eles não eram a maioria no império. A igreja era grande, mas não era a maioria, não era absoluta dentro do império. Então, eles têm um poder, esse poder que foi dado à igreja, de deveras significativo, de certa forma é muito significativo. Por quê? Eles agora têm liberdade para expor as suas opiniões e expor os seus ideais. Então, a elite, agora começa a prestar atenção, fala, opa, a igreja do imperador, também vamos fazer parte desse trem aí. Então, a elite, a supremacia, a corte do Império Romano passa agora também a ser cristã. Constantino, já teoricamente convertido, ele veio, sua mãe, como nós falamos, Helena, ela era cristã, o seu pai era imperador de uma determinada região do império, lembra que eu comentei que estava dividido em 4, etc. Então Constantino, quando ele sobe ao poder, ele simpatizante do evangelho que estava, ele pede para que se construam grandes templos. Então a igreja, que até aquele momento reunia-se nas cavernas, se reunia nas casas, tudo na escondida ali, tudo na encolha, agora eles vão ter templos majestosos, magníficos. Por quê? Porque esses templos vão vir de construções romanas, do aspecto da construção romana. Nós temos com Constantino a primeira versão da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Então começa a ter templos maravilhosos, uma coisa show de bola mesmo, grandiosa. Por quê? O imperador ia para a igreja, Então tinha que ser uma coisa cheia de pompa e circunstância. Ele não ia para uma caverna, se reunir com os crentes numa caverna. Tinha que ser um templo bacana. Como eu disse, agora a igreja começou a ter dinheiro. De uma igreja pobre, de pessoas formadas por pessoas de uma classe social, uma classe econômica mais baixa, agora nós temos a religião do imperador. Então, muita grana começou a rolar, começou a entrar para a igreja e ela automaticamente investiu nisso. Os templos foram majestosos. Os bispos, eles agora já não trajavam mais roupas simplórias. Os bispos agora colocavam altos ornamentos. O grande problema é que a igreja passa a imitar o Império Romano, não só na sua estrutura, como nós falamos dos templos, mas ela passa também a imitar a hierarquia do Império Romano. Práticas não bíblicas passam a ser inseridas dentro da igreja romana. O bispo, ele é um cara mais social, ele não vai cuidar somente das coisas da igreja, ele vai ter voz social, ele vai administrar agora a sociedade e impor algumas coisas segundo o seu ponto de vista. E isso, gente, vai começar a trazer um grande problema. Por isso que eu disse que a porta, no começo, que Jesus falou que era estreita, dentro da igreja agora, ela parece se alargar
tudo parece ser um pouco mais simples, não é mais tão complicado. A porta, ora estreita, se alarga. E o grande problema da porta larga é que essa não é a que leva para a vida eterna. A porta estava se alargando, a porta ficava larga. E o caminho estreito, de certa forma, foi esquecido. A igreja agora deixa de se preocupar com fundamentos, com vida mesmo, com discipulado, e passa a se preocupar com outras coisas. Ser crente agora é um status quo. E aí, eu digo vários, estou falando de milhares, tá? São várias e várias milhares de pessoas, milhares de cristãos, eles começam a perceber isso e começam a questionar a igreja, surgindo assim movimentos separatistas dentro da igreja, da essência da igreja imperial. O que acontece? Desses vários grupos, eu quero falar apenas de 3. Tá? O primeiro grupo são os monasticistas. Não são monasticismo de monge, né? Monge no grego significa solitário, aquele que se aparta. Eu não estou falando dos monges bizantinos que vão surgir alguns anos para frente, falarei deles ainda hoje, mas não são esses caras ainda. E nem tampouco esses monges que eu cito agora criaram monastérios, não. Esses monges, essas pessoas que decidiram ficar solitárias, elas saíram do centro urbano, elas fizeram o que foi interposto pelos Árcades lá no século XVII, né, que era o Fugere Urbem, ou seja, sair do meio urbano, sair da cidade e se isolar no campo ou no deserto. Esses monges, então, eles saem aos milhares e vão se isolar no deserto. Eles não querem mais ter contato com esta igreja, que eles diziam que era uma igreja podre, uma igreja suja, uma igreja corrupta. Então, eles se apartam. O grande problema é que eles olharam que a igreja, perceberam que a igreja perdeu o foco. Quando ela se misturou com o Estado, ela perdeu o seu foco, o foco principal da igreja primitiva, que era adorar e buscar a Deus por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele pode oferecer. O grande problema foi que esse movimento, que começa como um abalo espiritual, como um movimento de devoção, de busca a Deus, se torna legalista. Eles partem para o legalismo, para o proselitismo. Eles dizem que só eles agora é que têm a razão. E aqueles que não seguiam seus ensinamentos ou seus pensamentos estavam equivocados, estavam errados e iriam arder no fogo do inferno. Bom, não foi bem isso que aconteceu, e esses monges, né, colocando uma aspas aí, eles foram de certa forma abafados, né, pela igreja imperial. Outro movimento que surgiu foram os donaticistas, né, ou os donatistas, como vocês preferirem, que foram aqueles que seguiram Donato. Esses apresentaram a corrupção da igreja, que a igreja agora era uma igreja que não se preocupava mais com os mais pobres, com aquela casta de poder aquisitivo inferior, já que agora nós temos uma membresia que é composta pela corte, aqueles que tinham alto poder aquisitivo no Império Romano, que eram amigos do imperador. Então o que acontece? Esta igreja torna-se opressora, é uma igreja que de perseguida passa a ser a perseguidora. Os donatistas, eles têm um problema muito sério, apesar de apontar os erros, de terem uma teologia mais fundamentada para o discipulado, para o social, eles têm um problema muito sério. Por quê? Eles vão se aliar com grupos guerrilheiros, ok? Então eles vão fazer parte assim de castas extremistas, e eles agora partem para um negócio meio estranho, que é a briga. Eles não têm mais uma briga teológica, uma briga de palavras. Aqueles que não seguem o que Donato pregava, eles vão e descem a espada, eles matam. Então é cristão matando cristão, né? Dá risada porque seria cômico se não fosse trágico. Então eles passam agora a matar aqueles que não acreditam naquilo que eles creem. E o que ocorre? Essa força, né, ela passa a ser abafada, né, pela igreja imperial, já que eles tinham os soldados, eles tinham o exército romano, a igreja tinha o exército romano ao seu favor, e eles, os donatistas que ficaram na região, como vocês podem ver no mapa, nesta região ao norte da África, foram depois abafados, né, e também caíram na inexistência, a palavra correta. Bom, esses dois movimentos que eu falei foram movimentos separatistas,
mas não tiveram grande força, como obteve esse que eu falarei agora, que é o arianismo. Este movimento, ele surge do bispo Ário. Esse bispo Ário chega num determinado momento, porque naquela época, na época de Constantino, funcionava assim. Você não precisava, como era outrora, expor, se você tivesse uma interpretação, um pensamento diferente, você tinha que expor para a igreja, para os bispos, isso no século II, no século III. Então você tinha que passar por um crivo de bispos para poder expor a sua ideia, a sua interpretação. Agora, com Constantino, como eu já falei, ele falou que ele era o bispo dos bispos, que ele era o cara, né? Que ele era o camisa 10 da igreja. E aí, para você colocar o seu pensamento, bastava você simplesmente ir até o imperador. Era simples, era fácil. Você ia até o imperador e falava, ó, imperador, eu acredito que é assim. E se o imperador gostasse, o que acontecia? Opa, maravilha, ele fazia um decreto e era lei. Virava teologia, né? Virava doutrina bíblica. E aí Ário vai até o imperador e coloca o seu ponto de vista, dizendo que Jesus, ele não era Deus, ele era uma criatura mais elevada, mas não era Deus. Aí, por outro lado, nós temos Atanásio, que olha esse pensamento de Ário e fala, não, isso está errado. Você negar a divindade de Cristo é você negar o seu sacrifício. Você adorar uma criatura é idolatria. Então tem que ser expurgado da igreja. Se Jesus não é Deus, ele é criatura, então eu estou adorando uma criatura e não o próprio Deus, e virou uma salada. E isso divide a igreja. Por um lado, nós vamos ter os católicos, que vão crer na Trindade, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por outro lado, nós teremos Ário, que vai negar a divindade de Cristo. Isso vai dar pano para manga, isso vai dar uma briga teológica tremenda e vai fazer com que Constantino, cansado de ver o pau comer, ele fala, não, vamos ter que reunir esse povo e debater esse assunto, surgindo assim o primeiro concílio da igreja. O ano é 325. Constantino, ele promove então a primeira reunião juntando todos os líderes, todos os bispos da igreja. Constantino, ele tinha esse poder, ele era imperador. E só abrindo um parênteses, né, ele tinha tanto esse poder, ele tinha tanto essa mania de grandeza, que ele até criou uma cidade, ele mandou construir uma cidade, onde hoje é Istambul, na Turquia. O nome dessa cidade era Constantinopla. O nome vem derivado do próprio nome de Constantino, porque os reis, né, dessa época, os imperadores, a maioria deles queria trazer a glória de Roma. E Constantino, com essa construção, ele acreditava que estaria trazendo novamente a glória para Roma, só que ele constrói fora, né, uma cidade mais voltada para o Oriente, porque ele acreditava que ali seria o novo esplendor do Império Romano. Mas, fechando aspas, só uma curiosidade que vai ser importante no decorrer da aula, essa divisão, né, de Constantinopla e Roma. Mas enfim, Constantino, ele junta todos os bispos, todos os líderes, e tem esse embate teológico com relação à trindade e à natureza divina de Cristo. No final das contas, sem muitas milongas, os católicos vencem esse embate e a doutrina ariana, a negação da divindade de Cristo, é considerada como uma heresia. Ela não era mais uma opção teológica, ela já passa a ser o quê? Um desvio doutrinário, era herético, era anátema quem promulgasse que Cristo era simplesmente uma criatura. E aí, todos aqueles que seguiam o bispo Ário recebem o decreto de Constantino, do qual ele diz o seguinte: quem não negasse os ensinos arianos seriam expulsos da igreja e, consecutivamente, expulsos do império. Os católicos, felizes da vida, cada um volta para a sua igreja, e existe esse decreto, então, exigindo essa negação de Ário. Bom, com relação a tudo isso, surge então o credo niceno. O credo niceno, ele passa a ser como se fosse um desenvolvimento, né, teológico do credo apostólico, aquele que nós vimos na aula passada. E no credo niceno nós temos então agora um aprimoramento do pensamento com relação à teologia da natureza de Cristo. Nós temos agora Cristo posto realmente defendido como uma divindade.
Passa-se um tempinho, os arianos voltam de encontro a Constantino e tentam convencê-lo de que as suas verdades foram mal interpretadas, de que Constantino tinha entendido de uma maneira errada o ensino ariano. Constantino, ele acaba voltando atrás no seu decreto e aceitando as doutrinas arianas e acaba por condenar os católicos, aqueles que haviam vencido o debate até então. E aí ele manda expulsar quem negasse a fé, etc. Por que ele fez isso, gente? A doutrina da Trindade ela é uma doutrina deveras um pouco complicada de se aceitar. Né? As pessoas não tinham tanto pensamento em entender como um Deus que é uma só essência dividida em três pessoas diferentes, né? Três pessoas distintas para uma só divindade. Isso não entrava na cabeça, né, do imperador e nem tampouco da grande maioria da elite romana. Então, Constantino, ele percebendo isso e sabendo que a aceitação da Trindade implicaria em muito no desenrolar do seu governo político, ele acaba apoiando os arianos. Né? No final da sua vida, ele é batizado, inclusive, por um cristão ariano, por um crente ariano. Então, ele teve esse voltar político, né? E fazendo a teologia ao seu próprio bel prazer, o seu próprio orgulho, o seu próprio modelo político de ser. Então, isso traz grandes problemas. A Igreja Católica em si, de certa forma, ela se mantém firme, ela mantém-se fiel à questão da Trindade e vai, de certa forma, contra ao imperador. Então isso cria um certo choque entre as igrejas e elas permanecem, de certa forma, divididas. Até que então, em 381, nós vamos ter o Concílio de Constantinopla. Teodósio sobe ao poder e ele reúne novamente a igreja. Ele faz o segundo concílio, a segunda grande reunião dos crentes, né, na cidade de Constantinopla para poder novamente discutir sobre essa questão dos arianos com a Igreja Católica, trindade ou não trindade, e tentar pôr fim nessa discussão, nesse problema, do qual, novamente, os católicos saem vencedores. E aí nós vamos ter o Edito de Tessalônica, do qual a doutrina ariana ela é posta por terra, ela acaba sendo combatida e nós temos o cristianismo então agora, finalmente como a religião oficial do império. Nossa, isso é muito bom. Você vai falar, Deus está enfiando a mão nesse negócio e aí a coisa vai ficar uma beleza. Não foi. Infelizmente, eu sinto muito em derrubá-lo do cavalo, quem está com esse pensamento, porque não foi bem assim não. O que acontece? A igreja novamente volta a perder o seu cristão, ela perde a sua essência de novo e começa simplesmente a ter um cristianismo voltado para a política, voltado para os belos prazeres do império. E nós temos uma mescla da podridão da política romana entrando dentro da igreja e criando forças, criando, como que eu poderia exemplificar melhor para você, raízes dentro da igreja. Por quê? Porque agora a teologia, os pensadores, eles são todos patrocinados pela grana da igreja e também pela sua espada. O cristianismo agora, ele é oficial, então você tem que ser cristão. Não adianta você vir com o papo de outra religião, não adianta. Você não ia conquistar as pessoas, mas pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho, mas pelo poder da espada. Aí agora a igreja começa, de certa maneira, a se perder, porque ela passa a ser uma religião imposta e não aceita.
Teodósio, ele divide o império em dois. Lembra que eu comentei que Constantino havia criado a glamurosa cidade de Constantinopla? Pois bem, Teodósio divide o Roma em dois impérios, o Império Romano em dois. Um com sede em Constantinopla, chamado de Império Oriental, e outro com sede em Roma, que era o Império Ocidental. Devido às dificuldades políticas e dificuldades bélicas também, o Império Romano, a Roma Ocidental, ela não consegue manter a hegemonia nas suas fronteiras e são vítimas de ataques assim consecutivos por povos chamados de bárbaros. Esses bárbaros, assim, eu quero deixar até tirar um mito, né, desse momento, não é que eram uns camaradas que vinha montado nos cavalos com sunga de couro, aquelas sungas felpudas tipo Conan, com espada descendo, matando todo mundo, não. Tinha muito cristão junto com esses bárbaros. Boa parte deles, inclusive, eram cristãos. Né? A única questão é a diferença do seu conceito de civilização. É igual dizer que o índio é selvagem, né? O pessoal chega aqui e fala, os selvagens. Não, eles tinham a sua forma civilizada de ser. Era uma questão cultural. Não é o caso aqui do nosso estudo, então vamos voltar para ele. A questão é que em 410, esses chamados bárbaros invadem e saqueiam a cidade de Roma, causando então a destruição, o ruir, né, do Império Romano Ocidental. Então toda essa região que foi invadida pelos saxões, pelos anglos, pelos germânicos, pelos francos, eles se constituíram em pequenos reinos, em reinos menores. E esses reinos hoje são a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Espanha, né, a própria Itália. Enfim, esses pequenos reinos, eles estavam numa confusão danada, era uma briga danada, porque nunca tinha sido assim, né, tudo seccionado, cada um com a sua lei. E aí existia um enfraquecimento político. E é nesse momento que surge a tentativa de manter uma coerência, de manter uma certa paz entre esses reinados. E aí surge a figura do Papa. Um bispo que estava em Roma, Leão I, ele acaba aproveitando disso tudo e consegue criar uma força centralizada na sua pessoa, né, uma força religiosa, e consegue manter a paz, manter uma certa coerência dentre os reinos através do poder da igreja. E aí nós temos um grande avanço da propagação do evangelho, nós temos uma certa paz, uma nova preocupação com os pobres. Parece que a igreja agora está começando a tomar rumo de novo, através dessa figura, desse Papa, né? Inclusive, Leão I é considerado o primeiro Papa desse formato que nós temos hoje em dia, né? E ele não começou de todo o errado. A igreja já tinha muita doutrina antibíblica, que não estava dentro das escrituras, mas ela começou a tomar um rumo coerente. Né? E começaram a pregar o evangelho através agora sim dos monges, né? Eles vão cuidar dos pobres, e a igreja ela lida de uma maneira aceitável esse andar com os impérios. Porém, lá na Pérsia surge um novo tipo de pensamento, né? E aí é um momento assim de muita luta, porque vai surgir um camarada chamado Maomé. Com certeza você já ouviu falar desse cidadão, né, que no ano de 610, lá na cidade de Meca, ele recebe a suposta visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel diz para ele o seguinte, que ele tem que agora promover uma nova doutrina, que era uma doutrina fiel, e tinha que impor esse tipo de pensamento para as pessoas. Então Maomé, ele começa a pregar dando muita ênfase ao Velho Testamento e também agora as suas novas profecias, são chamadas profecias de paz, na cidade de Meca. Essa seria uma primeira fase de Maomé, e ele não é bem aceito em Meca. Né? As pessoas não olham muito para ele porque ele era um trabalhador, ele era uma pessoa simples,
né? Ele casou-se, ele teve um certo poder aquisitivo. Quando ele casa, né? Ele casa com uma mulher 10 anos mais velha do que ele e era sua patroa, era a patroa do próprio Maomé. E aí, mas a questão é que ele não é aceito em Meca, né? As suas pregações não são tão bem vistas, né? E aí ele se dirige então até a cidade de Medina, aonde Maomé ele se torna não mais agora um mero camponês, Maomé agora se torna um líder militar, né? E aí, dentro dessa fase dele militar, vão surgir as profecias bélicas. Maomé agora recebe uma espécie de ordem de estabelecer o Islã. Islã significa submissão, então ele teria que submeter as doutrinas do Islã a todos os homens. E quando nós dizemos submissão, significa que vai ter que fazer. Ou você é, ou você é. E é bem parecido com aquela ideia do cristianismo quando se torna a igreja do império, a igreja oficial, né, a religião oficial, as pessoas tinham que ser. Então muitas vezes as pessoas fazem essa conotação, porque eles impõem, mas o cristianismo também, nós não podemos negar a nossa história, e o cristianismo também impôs em uma determinada época da igreja, ele também impôs a religião. O fato é que o islamismo ele cresce de uma maneira tão forte, tão avassaladora e tão rápida que em poucos instantes ele modifica todo o mapa do mundo até então conhecido. Fazendo esta viagem aí via Google Maps, nós vamos ter a expansão da religião islâmica. Eles partem de Medina e vão até Damasco, onde em 635 eles dominam tal cidade, partindo para Antioquia, derrubando a igreja de Antioquia em 637 e descendo até Jerusalém, que é dominada no ano de 638. E assim, o islamismo vai crescendo de maneira avassaladora. Em 642 eles dominam, como vocês viram aí, a região de Alexandria e Catargo. Eles, em 711, eles dominam toda a região da Espanha e a parte sul ali da Europa, praticamente é toda dominada pelo Império Mouro. Aí o que vai acontecer, gente? Essa mudança, ela não foi uma mudança somente no mapa, ela foi uma mudança, ou tampouco uma mudança religiosa, ela foi uma mudança social também. Eles implantaram não somente o estilo religioso do Islã, mas também as práticas vivenciais do próprio islamismo. Em meio a todo esse boom, esse crescimento, essa explosão demográfica do Islã, nós vamos ter uma pessoa surgindo lá na Europa para tentar trazer uma estabilidade política e também trazer um pouco de calma, de paz, porque os europeus estavam com medo, o islamismo impunha a sua religião e já tinha dominado, conforme eu havia dito, toda a parte sul ali da Europa, já tinha dominado a Espanha, e vai surgir esse rapaz, um conquistador franco, um monarca conquistador da França, né? Depois vai ser chamado França, né? Carlos Magno. No ano de 800, para ser mais preciso, no dia 25 de dezembro de 800, ele é coroado rei agora de todo aquele império que voltaria a surgir, uma espécie de novo império romano que é chamado de Império Sacro. Sacro de sagrado, porque ele tinha o respaldo da igreja. Quem havia o coroado foi o Papa Leão III. Esse Papa estava com medo porque ele estava sofrendo afrontas, né, do povo que queria destituí-lo do poder. Assim, nós não entramos muito, devido ao tempo, sobre essa guerra dos papas. Pra vocês terem ideia, foi consagrado 2 papas ao mesmo tempo, deu uma briga danada, a Igreja Católica estava uma bagunça e eles precisavam se restabelecer no poder, a Igreja precisava voltar a ter o seu poder, o seu poderio, ter a sua essência novamente. Então a figura do Papa deveria ser centralizada agora como vigário de Deus na Terra, então eles precisavam criar forças. E aí chama-se então e coroa-se um rei que vai tentar unificar esse império, que nós já dissemos, o Império Sacro, então com o respaldo da própria igreja. Carlos, ele traz realmente essa unificação e essa estabilidade dentre os impérios. E aí ele consegue, de certa maneira, de certa forma, ajudar
também na contenção do Islã e trazer uma espécie de renascimento. Nós teremos agora uma igreja novamente teológica, criando ditos teológicos, uma igreja voltada para a arte, para a cultura, o império cultural, e nós temos aí um momento muito também assim forte, que é o crescimento e o surgimento do feudalismo. Lembram da pirâmide? Essa pirâmide que vocês estão vendo aí agora, que traz o clero como pináculo dela, ou seja, a igreja era o topo. Nós temos em segunda instância os nobres, né, a nobreza, os guerreiros, né, os cavaleiros, e por fim aqui embaixo da pirâmide nós temos os feudais, os trabalhadores, os rapazes que simplesmente a burguesia, né, que tinha que trabalhar para sustentar esses dois pináculos. E aí, gente, a igreja consegue novamente atingir o seu poder, consegue novamente restabelecer o seu poderio e entra num dos seus piores momentos. A igreja agora, que passou por todo esse sofrimento, que conseguiu se estabelecer, crescer, apanhou, bateu, ela vai entrar no pior momento. É um momento que nós chamamos de época das trevas. Nossa, Santa, como assim? A igreja em trevas? A igreja em trevas. E é o assunto para a nossa próxima aula no próximo domingo. Até lá!